Pessoal, a gente está aqui para falar de coisa boa, a gente está aqui para falar de livro, e hoje eu estou aqui com todos os nossos ontens, a Natália Ginsberg, um livro da Tec Curadoria de junho de 2020. Um livro muito duro, muito atual e muito pertinente, principalmente para o período que o Brasil está passando. E eu vou contar para você o porquê. Pessoal, em suma, o livro fala sobre as diferentes formas que uma família italiana lidou, em relação ao fascismo. Para mim, a genialidade da autora se deu por ela conseguir representar tão bem o que seria uma família em frente a uma guerra. Seja na Itália e, na minha opinião, seja em qualquer outro país, a maioria das famílias lidaria da forma que essa família lidou. E qual foi a forma que essa família lidou? Se polarizando. Existiam pessoas na família que conseguiram desde o início perceber as atrocidades daquele governo e tentaram de alguma forma, da forma que elas conseguiam, seja conversando com outras pessoas, seja estudando, seja apenas mudando o próprio pensamento, combater aquele fascismo. Por outro lado, algumas pessoas, inclusive, não só aceitavam, como apoiavam aquelas barbaridades cometidas pelo governo. E eu acredito que, infelizmente, tal qual foi a reação dessa família na Itália, a gente vê esse tipo de reação ao redor de todo mundo. Se a gente parar para ver o Brasil, por exemplo, esse governo, não preciso nem voltar e falar de ditadura, eu estou falando desse governo agora. As coisas que são ditas pelo presidente, as coisas que são feitas, os comportamentos daquele indivíduo, eles são amplamente criticados, porém amplamente defendidos, por uma parcela da população. E foi muito interessante perceber, como que, ao decorrer da história, essas pessoas, sendo elas contra ou a favor do regime, foram amplamente tocadas negativamente por esse governo. Inevitavelmente sendo atingido por um governo que não sabe governar, por um governo que não pensa na minoria, por um governo autoritário, um governo que quer ser respeitado sem se dar o respeito e sem adquirir o respeito. Ele quer outorgar o direito, ou seja, obrigar o outro a respeitá-lo e admirá-lo, que é um clássico de governos que tendem a ditadura, como já foi defendida pelo mesmo. Outro ponto que eu achei genial, dessa autora foi como ela fez os personagens dela se tornarem vivos para mim. Porque apesar de ser uma ficção, eu aposto que existiram milhares de Hipólitos, milhares de Consentinas, milhares de Marias, que são algumas das personagens aqui. E isso fez com que eu sofresse junto com eles, fez com que eu sentisse raiva de alguns, fez com que eu torcesse por outros. E são pouquíssimos autores que conseguem fazer você sentir a história e ficar apreensivo e ter vontade de chorar em alguns momentos. Em determinado momento ocorre um suicídio que... só de lembrar eu já fico emocionado. Eu queria ler uma parte para vocês que eu também acho que faz muito sentido que se leia esse trecho pensando no Brasil e no que a gente está vivendo. Foi um pensamento que ocorreu a um deles, então não vai fazer mal a você escutar e tudo mais. Tinha muito pouco fascismo na cabeça. Usava camisa preta como usaria qualquer outra camisa. E toda a retórica do fascismo havia passado por sua cabeça sem tocá-lo. Era jovem e sadio como um bezerrinho no pasto. E Danilo disse que o fascismo possuía muitos como aquele bezerrinho. Não era só feito de lobos e águias. Existiam também bezerrinhos e amanhã seriam mandados para morrer na guerra. Exatamente como bezerrinhos no matadouro. E exatamente por isso era preciso falar. Era preciso falar com os bezerrinhos no pasto e com tudo aquilo que ainda estivesse vivo na Itália. Era preciso falar. Pessoal, essa parte é fortíssima, é atual, parece que foi escrito pra gente. Porque basicamente esse diálogo ele diz o quê? Aquela pessoa que eles estão se referindo, que é um fascista, ele não tem fascismo na cabeça. Ele só tá querendo fazer parte de algo, ele tá querendo fazer parte do grupo, ele tá querendo seguir alguém, ele tá querendo ser liderado. E na opinião desse personagem, essa pessoa, ele era um bezerrinho. Ele era um bezerrinho que acreditava estar sendo liderado por leões, liderado por águias. Quantos bezerrinhos a gente tem aqui no Brasil, gente?
Quantos bezerrinhos a gente tem aqui? Só seguem, só reproduzem, só copiam o movimento do que eles acreditam serem os leões, serem as águias, né? E a importância de conversar com os bezerrinhos, né? Porque eles estão indo para o matadouro, né? E acho que o nosso caso é pior, porque eles estão indo para o matadouro e estão indo para o abatedouro também, né? Então não é só sobre salvar uma vítima, é salvar uma vítima que pode se tornar um agressor em potencial, que pode se tornar alguém que vai causar um mal imenso para você. Então a gente não pode simplesmente se calar. Não é só uma questão de fazer o bem para aquele indivíduo em si, porque aquele indivíduo em si tem uma força potencial dentro dele de fazer mal para dezenas de pessoas. Para dezenas de pessoas. Porque apesar dele ser um bezerrinho, ele pode ter as armas de um lobo, ele pode ter as armas de um leão. Então, para cada bezerrinho que você consegue explicar o que ele está fazendo, o que ele está seguindo, que governo é esse, por que a gente tem que ir contra, quais são as consequências para mim, quais são as consequências para você, e ele deixa de ser esse seguidor, de ser esse bezerrinho que só está ali seguindo um movimento, você vai estar potencialmente salvando vidas. No mínimo, você vai estar incrementando a saúde mental, tanto dele quanto das pessoas que circundam ele. E isso já é o suficiente para engajar você a querer conversar com um bezerrinho. Eu amei esse termo do bezerrinho. Eu amei esse termo. Então é isso. Esse livro, enfim, é incrível. Eu sugiro muito a leitura. Muito a pena, vale muito a pena. Não pare de ler, porque, cara, é incrível. Quanto mais pro final, mais você quer ler mais. E eu vou sentir falta dessa leitura. Realmente um personagem que eu me apeguei muito e que teve um fim... Quando você lê, você vai até saber o que eu tô falando, porque é tão marcante a morte dele que... Enfim. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever. Cara, me ajuda muito. Curte esse vídeo, compartilha com alguém. Já somos mais de 40 inscritos e eu fico muito feliz, cara. Quando eu vejo meu primeiro vídeo, eu vejo eu falando, somos 15 inscritos e já duplicou, né, em questão de um mês, eu acho, um mês e pouquinho. Então eu fico muito contente, cara. Muito obrigado por todo o engajamento que vocês estão tendo. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha me feito claro, que eu tenha feito sentido. E é isso. Até breve.